Graça e paz, amados. É um prazer estar com vocês nesse dia. Nós estamos já há algumas semanas trabalhando uma série muito especial, uma série tremenda, a série A Esperança que Você Precisa. Eu queria nesse dia trazer a vocês a terceira ministração dessa série maravilhosa. Nós estamos aprendendo muito sobre uma palavra de esperança, sobre um comportamento mais alinhado àquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Jesus tem falado a cada um de nós. E o tema de hoje é a esperança que você precisa para construir relacionamentos. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos sendo cada vez mais estimulados a nos afastar das pessoas. Fala-se em isolamento social, fala-se em quarentena. E estamos sendo bombardeados por essa ideia de que devemos nos afastar das pessoas. Até certo ponto nós temos que concordar nesse momento, nos afastar fisicamente, mas não temos que perder os nossos relacionamentos. Pelo contrário, precisamos cultivar cada vez mais os nossos relacionamentos, porque é isso que nos faz, de fato, sermos pessoas, nos relacionar. Nós temos um texto que está em Salmo 119, 114, que diz: Tu és o meu abrigo, o meu escudo, na tua palavra coloquei a minha esperança. O Salmos 30, versículo 5 diz: O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E em Provérbios 23, 18, parte A, diz: Certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. É preciso então ter esperança para construir relacionamentos. Se nós desistirmos do que Deus tem para cada um de nós, se nós nos perdermos nesse abismo, nesse poço sem fundo que é o desespero, nós não iremos trabalhar para cultivarmos novos relacionamentos. Pelo contrário, iremos cada vez mais nos esconder. Mas a palavra nos traz um ânimo, uma esperança de que devemos de fato construir novos e grandes relacionamentos nas nossas vidas. Temos um texto de Neemias, do capítulo 1, verso 3 ao 5, que diz assim: E eles me responderam: Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Mesmo em cativeiro, Neemias não teve a sua esperança roubada, porque Neemias ele tinha um coração voltado para Deus e para as pessoas. Mesmo que nós hoje estejamos passando por um cativeiro devido à pandemia, devido à crise sanitária que estamos enfrentando, não podemos deixar que o nosso coração seja roubado por essas coisas. O nosso coração pertence ao Senhor, pertence a Deus. E por isso temos que estar atentos ao que Deus quer ministrar nesses dias a cada um de nós. Pois estamos aprendendo na prática que de fato é ser um cristão. Nunca tínhamos passado, nem a minha geração, nem a geração das minhas filhas, nem a geração da minha mãe, dos meus pais, passaram por um momento tão crítico como esse, onde tiveram que deixar de frequentar a igreja, de congregar, de estarem junto com os seus irmãos e com os seus líderes. Então estamos passando por um tempo primoroso para cada um de nós, onde de fato a nossa essência será manifestada, quem de fato nós somos. Por isso temos que estar atentos ao que Deus está falando. O nosso coração deve estar voltado a Deus, aos seus princípios, à sua palavra, e voltado às pessoas. Em Neemias 1,5, Neemias diz: Então eu disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, se volte para Deus nesses dias. Volte o seu coração para aquilo que Deus está falando. Pois quem tem intimidade com Deus, quem tem de fato momentos a sós com o Senhor, que o conhece, mesmo em momentos difíceis da vida, não se fechará aquilo que Deus está falando. Muitas pessoas, infelizmente, vão se afastar do reino de Deus, vão perder sua fé, algumas vão perder sua salvação, e isso é terrível. Mas aqueles que de fato amam o Senhor e conhecem a sua verdade se tornarão mais fortes ainda. Porque precisamos, além de abrirmos o coração para Deus, abrirmos o coração para a nossa família biológica. E Neemias 2,5 diz: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados. É hora de nos achegarmos às nossas famílias. Por exemplo, eu estou enfrentando esses dias uma crise na minha família. Meu irmão
está com um sintoma, está em casa isolado. E como minha mãe, que já é do grupo de risco, tendo comorbidades inclusive, eu tive que trazê-la para minha casa para poder livrá-la. E temos mantido meu irmão isolado, mas eu todos os dias vou lá deixar alimentação, converso com ele e estamos firmes, confiantes de que isso é só um tempo e isso vai passar. É hora de nós nos achegarmos à nossa família, criarmos vínculos muito mais fortes. Se nos afastamos dos nossos pais, dos nossos primos, irmãos e tios, hoje, irmãos, nós temos toda a condição de revertermos isso, temos as redes sociais, temos o telefone, temos tudo ao nosso dispor para estarmos perto das pessoas mesmo estando longe. É hora também de nos aproximarmos e abrir o nosso coração para a família da fé, para aqueles que, assim como nós, servem a Jesus. O versículo 18 diz: também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. É preciso termos irmãos para repartir o coração, o pão e a visão. Mesmo nesses dias de crise, o reino de Deus não parou, não vai parar. Nós temos irmãos em Cristo que precisam da palavra, precisam da nossa comunhão, precisam estar juntos. Eu sei que há resistência. Hoje as pessoas elas começam a pôr para fora aquilo que há de pior em seus corações, em seu caráter. E muitos estão se afastando, não conseguem sequer se comunicar pelos grupos de comunicação da igreja. Já não tem ânimo para falar com os irmãos, não tem ânimo para estarem nas reuniões virtuais, online. Estão esmorecendo, estão enfraquecendo no seu posicionamento quanto à fé. Mas nós que estamos firmes no Senhor, não podemos ter esse olhar de abandono sobre os nossos irmãos. O nosso olhar tem que ser de fé, de perseverança, para que possamos ajudá-los nessa hora. É preciso ter também um olhar sobre os nossos amigos. É preciso levar esperança para aqueles que, mesmo que não servem a Jesus, mas que são parte dos nossos relacionamentos, para que eles recebam esperança. Entendam uma coisa: as pessoas sem Cristo estão muito pior do que nós que temos a Jesus. Se nós estamos passando por essas crises terríveis, nós que temos a fé, que temos a palavra, que temos o entendimento, que deveríamos ser homens e mulheres com uma visão muito maior do que as pessoas naturais, não estamos conseguindo ficar firmes. Imagina você, aquele que não tem a verdade, aqueles que não conhecem de fato a Jesus e não tiveram com ele uma experiência de salvação. Então é preciso que nós estendamos a mão e abramos o nosso coração para os nossos amigos, para aqueles que são parte do nosso convívio, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, pessoas que precisam da sua ajuda. As pessoas estão entrando em depressão cada vez mais rápido por causa da pandemia. Vocês sabem disso, eu tenho falado sobre isso, os números estão crescendo assustadoramente. Números de pessoas que estão passando por depressão, os números de suicídio estão de forma terrível aumentando. Então é preciso que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, abramos o nosso coração e estendamos nossas mãos a ajudar quem precisa. É preciso continuar a ter esperança para construir, irmãos, grandes sonhos diante de Deus. Sonhe, sonhe, mesmo que tudo pareça desfavorável. No capítulo 2 de Neemias, versículo 1 e 5 diz: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei vive para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la, mesmo em meio às ruínas, irmãos. Nós temos que ter sonhos diante de Deus. Eu quero que você sonhe nessa hora, que você comece a imaginar na tua mente, no teu coração, aquilo que Deus prometeu antes desse tempo de pandemia. Entenda uma coisa: Deus vai cumprir, Ele vai realizar. Os nossos sonhos em Deus são eternos como Deus é. É hora de nos agarrarmos a essa palavra de poder, a nos enchermos dessa esperança viva, poderosa e eficaz.
e voltarmos a sonhar. Sim, Deus nos ama e realizará cada um dos nossos sonhos em nome do Senhor Jesus. Por isso, nesse tempo de pandemia, de desespero, você precisa de esperança para poder investir em grandes projetos que vão além de você mesmo. Não é só a tua família, não é só a tua casa, mas é o que Deus quer fazer através da sua vida. Ele quer marcar as gerações como fez com Neemias. Estamos nós aqui, milhares de anos depois, falando desse homem que executou um grande projeto que ia além dele mesmo. Eu acho que nem ele imaginaria que seria tão grande o que Deus iria fazer através da vida dele. Um simples copeiro do rei, um servo, um escravo, tomado em cativeiro, mas que agora se torna um homem de referência na reconstrução da nação de Israel. Eu creio que esse é você nesse tempo de reconstruir a nossa nação brasileira. Rio Branco, o estado do Acre, precisa de homens e mulheres como você, que tem uma visão de um projeto muito maior. Sonhe com o que Deus quer fazer. E, queridos, nesse tempo é preciso ter esperança para reconstruir as pontes que nos ligarão às pessoas e que nos farão servos dessas pessoas. E Neemias 2,8 diz: e também me dei uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. É hora de nós unirmos pessoas, servirmos pessoas em prol de um bem muito maior. Esse tempo vai passar de pandemia, mas nós iremos continuar firmes no propósito. É hora de estabelecermos relacionamentos saudáveis e curados, saudáveis e cheios de sabedoria. Não é hora de dividir, é hora de servirmos, fazermos ponte entre as pessoas. Você é fundamental nesse tempo, meu irmão. Eu olho as redes sociais e eu vejo pessoas culpando outras pessoas porque adoeceram. Aqui perto de casa, faleceu um senhor. Ele tem um pequeno lanche que vende café da manhã. Ele e mais 2 filhos, uma moça e um rapaz. E ele perdeu a vida porque tinha que trabalhar. Como é que eu posso culpar alguém por isso? Porque adoeceu. Mas estamos vendo isso. Pessoas que estão culpando as outras porque não há mais UTI, que estão culpando as outras porque tem que trabalhar, estão se voltando uns contra os outros na hora de haver unidade. E nós, enquanto cristãos, precisamos nos unir e trazer paz sobre a vida de quem está ao nosso redor. A nossa comunidade, o nosso bairro, os nossos amigos, os nossos familiares. Nós devemos ser a luz que vai brilhar no meio dessas grandes trevas que estamos vendo. Porque Deus, Ele quer, através de nós, deixar um legado de fé para as pessoas. Para que elas, assim como olham hoje a Neemias e dizem: esse homem foi muito valente, esse homem foi num tempo de crise, um homem que se comportou de forma exemplar, que foi poderoso em palavras e em gesto. Eles olham, nós olhamos e falamos: Neemias foi demais nesse tempo, porque parecia que ninguém poderia fazer qualquer coisa, mas ele foi o homem que fez. E nós temos que ser esses homens e mulheres que deixarão esse legado de fé no tempo da pandemia, no tempo onde muitos irmãos morreram, onde muitas pessoas estão falecendo, onde muitos estão perdendo a fé. Nós deixaremos um legado para aqueles que virão após nós. Eles irão olhar para esse tempo tão difícil que foi esse começo do ano de 2020. Irão olhar para nós que estaremos vivos em nome de Jesus, testemunhando do que foi passar 2, 3 meses sem pisar na igreja. E eles irão se encher de fé quando ouvirem o nosso testemunho e irão querer fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Por isso, não desista. É preciso esperança para construir uma nova vida. Em Romanos capítulo 8, verso 24, para encerrar: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? E em Eclesiastes 9:6, Salomão nos diz: enquanto existe vida, existe esperança. Nunca, nunca desista. É hora de nós reconstruirmos os nossos relacionamentos, pois esse tempo vai passar. As nossas amizades, nossas famílias, os nossos amigos precisam achar em nós uma resposta, achar em nós uma direção. E só quem tem esperança consegue viver isso em sua vida e passar para aqueles que não têm. Que Deus te abençoe, fica na paz, tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Graça e paz.